Vamos dar sequência. Vocês sabem que eu não gosto de falar de forma aleatória, não é? Então vamos dar sequência. Ao que nós já estamos falando há algumas semanas, não é? Remova da sua vida tudo o que impede você de viver bem. E esse é a terceira vez que nós iremos falar sobre esse assunto de forma sequencial, né? E uma das coisas importantes que é importante a igreja saber, você saber, eu saber, não apenas saber, mas aceitar. Porque às vezes a pessoa sabe, mas não aceita. Então, antes de nós lermos o texto sagrado, eu gostaria de ler uma observação feita por um homem que já morreu há mais de 3 séculos. O nome dele era George Whitefield, conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. E ele deixou uma frase sonora, rica, mas também muito forte para nós do século vindouro, né? No caso, nós da atual época. E ele diz essa frase, se você quiser anotar, fique à vontade. Um sermão pobre é aquele que não produz nenhuma ofensa. Vou repetir. Um sermão pobre é aquele que não produz nenhuma ofensa. Aquele que não deixa o pecador indignado consigo mesmo ou indignado com o pregador. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de tal forma que você saia com raiva da igreja, do culto, com raiva de você mesmo. Para que você possa se tornar cada dia um cristão melhor. Amém? Então vamos abrir a Bíblia no capítulo 5 de Efésios. Efésios capítulo 5. Que ele nos diz assim, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Que diz assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graças. Portanto, podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Amém? Amém. Então vamos estudar esses versículos, se hoje nós conseguimos, né? Falar sobre tudo isso que nós acabamos de ler, sobre esses 7 versículos. Vamos estudar gradativamente o que é que Deus nos ensina através desses textos.
para que nós nos tornemos, como diz o texto que a gente acabou de ler, imitadores de Deus. E Paulo, ele orienta a igreja de Éfeso a se tornar uma igreja que imite a pessoa bendita de Deus por meio de Jesus. E o porquê disso tudo? Os irmãos bem sabem que a igreja de Éfeso era uma igreja que ela vinha de uma idolatria terrível. Era uma igreja que vinha de uma imoralidade absurda. Culto a Diana, a deusa dos Efésios, culto que era feito, não é? Além da questão da idolatria, da perversão, todo tipo de perversão sexual era praticada nestes cultos. E muitas destas pessoas converteram-se a Cristo. E quando nós nos convertemos a Cristo, nós precisamos entender a mensagem do Evangelho. Porque não é apenas dizer eu quero. Porque quem que não quer ir para o céu? Nem quem está indo para o inferno quer ir para o inferno. Todo mundo, a maioria das pessoas não quer Jesus, mas não quer ir para o inferno. Olha, eu não quero ir para o inferno. Quer ir para o céu, mas não quer se converter. Não tem como. Você quer ir para o céu, mas para ir para o céu você tem que receber o dono do céu. Como é que você vai entrar na casa de alguém que você não gosta dele? Tem como? Não tem. Então a igreja de Éfeso, uma igreja que vinha da idolatria, que vinha da promiscuidade, que vinha da perversão sexual e que precisava ser trabalhada. É tanto que quando Paulo escreve a Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo traz orientações a Timóteo sobre a conduta que ele deveria ter com a igreja e o que ele deveria ensinar à igreja, devido à dificuldade que a igreja tinha de dissociar-se da vida outrora. Porque às vezes a pessoa vem ao templo, que é o espaço de culto, senta no templo, assiste ao culto, mas não presta culto. Porque culto não se assiste, culto se presta, a gente presta culto a Deus. Você assiste televisão, você assiste um filme, você assiste um futebol, mas culto não se assiste, culto se presta a Deus. Não é? Então Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, na segunda carta, orientando ele como pastor a se conduzir e a ensinar a igreja o que ela precisava saber. E nesse inteirinho, ele também escreve a carta aos Efésios, pois ele foi o fundador da igreja de Éfeso, não é? E ele começa a orientar daquilo que nós já falamos há semanas atrás, e quando vai se aprofundando, chegando ao final da carta, a coisa vai ficando mais estreita. Porque como crentes, como servos de Deus, a gente deve refletir Deus, não é falando, porque falar todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas o verdadeiro reflexo está naquilo que a gente faz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra, disse Jesus em Mateus 5,16. E ele fala isso de obras. Ele diz que o mundo veja as vossas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Quando ele está falando aqui de obras, ele não está falando de ação social, ele está falando de comportamento. E Paulo, escrevendo aqui, ele nos orienta a imitar a Deus por meio de um espírito perdoador e agir como seu filho agiu nas diversas situações da vida.
Paulo está orientando a igreja a imitar a Cristo Jesus. E dentro desse contexto, o amor sacrificial de Cristo pode ser notado não somente na grandiosa obra da salvação, mas também como um exemplo de como devemos exercer o amor fraternal. Repetindo o verso 1 e o verso 2 da carta aos Efésios, ele diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sentir o amor e devolver amor. Filhos amados. E ele diz no verso 2: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta, em sacrifício com aroma suave. E aí, irmãos, eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, que é importante você entender. A palavra aqui, imitar. Paulo diz: imitai, sede imitadores. E aí nós viemos, no caso, para a palavra grega, imitar. É representada pelo verbo mimeestai, que significa copiar. Ainda no verbo, a origem do termo mimos, de onde se deriva a palavra mimeestai, significa imitador ou ator, e é a raiz para as palavras que designam a ação de imitar. Exemplo: quando você assiste algum longa-metragem, um filme ou uma novela, que você vê alguém ali na tela, aquilo ali não é aquela pessoa, um ator que está interpretando um personagem. Então o que Paulo está querendo dizer? Interprete a pessoa de Deus na sua vida. Seja ele. Faça da sua vida a vida de Deus. Então, quando Paulo diz imite, incorpore a pessoa de Deus em você. Imite-o. Viva-o. Reflita-o. E quando nós olhamos o texto grego, esse texto ele nos remete a Mateus 5, verso 43 a 48, vamos ver? Remete porque é justamente nesse contexto que Jesus fala do que devemos fazer para imitar a Deus. Não é? Mateus 5, verso 43. Eita Jesus. É forte, mas é real. Diz assim o texto sagrado, Mateus 5, verso 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu e odiarás o teu inimigo. Olha para aí. Jesus está dizendo: tu ouviste o que era ensinado antigamente? Tu ama o teu próximo, mas tu odeia o teu inimigo. Aí Jesus diz, no verso 44, as pessoas ensinavam e diziam assim, mas eu quem? Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, e para que vos torneis filhos do vosso Pai que está, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e derrama chuva sobre justos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem os publicanos igualmente assim? Olha, e se saudardes os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Olha, agora vem, ó. Assim sendo, sede vós perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está aí. Aonde está a nossa perfeição? A nossa perfeição está em não se permitir seguir o que o mundo diz. Olha o que Jesus disse. O sistema disse, o povo disse, as pessoas disse, ame o seu próximo e aborreça o seu inimigo. Jesus disse, não. Isso é dito pelo mundo, mas para você que me segue, você faz diferente. Você faz diferente. E é uma das coisas mais difíceis, irmãos. Por quê? Porque é uma luta contra nós mesmos. Porque o nosso sentimento diante daquilo que é feito contra nós, como por exemplo hoje, eu recebi mais uma notícia que não é muito boa, aquele portal Portas Abertas, né? Que é uma entidade missionária internacional que ela faz a avaliação dos cristãos que são perseguidos no mundo, dos países da Janela 1040. Hoje foram presos mais 30 pastores na China e no Afeganistão. Nós temos a oportunidade de estar no culto todos os dias, mas a maioria dos crentes não valoriza. Eles querem que o culto lá não pode. Aqui muita gente pode, não vem. Não vou não, hoje eu estou cansado. Choveu, deu frio, deu calor, deu dor no pé, deu isso, deu aquilo. Ou não é? Sim ou não? E aí, Paulo está dizendo, imite a Deus. Personifique a pessoa de Deus em você. E aí, irmãos? Paulo diz, olha, eu preciso pregar. Mas antes de pregar, eu preciso praticar, viver. Porque se eu não viver, eu serei reprovado naquilo que falo. Porque não basta dizer, eu sou crente. Não basta dizer. Tu crê que Deus existe? Diz o apóstolo Tiago. Fazes bem. Satanás também crê. Estremece. Então, diante disso, irmãos, a gente precisa analisar que Deus está nos ensinando, que Ele quer da gente como crente. Como existem muitos crentes pesados. Quando eu digo pesado, eu não estou falando de obesidade física. Eu estou falando, irmão, daquele peso espiritual que ele não sai, que ele não consegue tirar, porque ele fica focado só no aqui e agora. E não no reino. E Paulo continua dizendo, olha, no verso 3, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-os com ações de graças. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está falando de imitar. Depois que Paulo diz imite, ele está dizendo remova da sua vida. Se você quer imitar Deus, remova tudo aquilo que traz uma vida impura, indigna.
chamados de santos. Santos porque fomos santificados em Cristo, pelo sangue, pela palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João 15, verso 3. E aí, irmãos, vem que eu peguei bem miudinho, bem detalhadozinho para você aprender e não ter dúvida. No versículo 13, a palavra grega que se traduz como imoralidade, especialmente no contexto de imoralidade sexual, é porneia. É uma palavra genérica para prostituição, adultério, fornicação. Esse termo abrange uma variedade de atividades ilícitas ou proibidas, como fornicação, sexo fora do casamento, prostituição, adultério, homossexualidade, sendo comumente usada no Novo Testamento para descrever essas ações. Quais ações? Aí eu vou detalhar sobre a palavra porneia. Significado amplo. Porneia é um termo abrangente para imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade sexual. Referindo-se a qualquer ato sexual considerado ilícito ou fora das normas estabelecidas. Quais são as normas estabelecidas? Aquelas que Deus estabeleceu na sua palavra. Uso bíblico é encontrado em diversas passagens do Novo Testamento, como em Mateus 5,32 e 1 Coríntios 6,18, onde é usada para advertir contra a impureza sexual e o pecado. Exemplos: as atividades sexuais que porneia pode incluir são adultério, prostituição, sexo pré-marital, ou seja, antes do casamento, e sexo pós-divórcio. Aí eu me divorciei, estou livre, não sou mais casado, aí eu posso ficar com quem quiser. Pode não, meu filho. É porneia, é pecado. E como eu devo fazer, pastor? Você quer ter uma vida sexual? Faça o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Seria bom que todos os homens fossem como eu, disse Paulo, que não casasse. Mas se não consegue conter-se, é bom casar-se. Ah, pastor, eu sou livre, eu não sou casado. Meu filho, você não pode ser casado no papel. Mas se você comete qualquer ato sexual, mesmo que você não seja casado, isso é fornicação, é porneia, prostituição. Ah, eu não estou traindo ninguém, está traindo a Deus. Porque antes de você ter compromisso com alguém, você tem compromisso com Deus. Se é que tem. Se é que tem. Então, irmãos, estuda bem, presta bem atenção. Existe uma exceção, presta aí atenção para entender. Quando o divórcio é por motivo de porneia, poligamia e homossexualismo, aí vem uma palavra que diferencia porneia, é moicheia. O que quer dizer isso? É importante notar que o termo grego moicheia era usado especificamente para o adultério, ou seja, o ato sexual com uma pessoa casada, mas não com um cônjuge. O que era mais do que porneia. Porque quando se havia uma traição, exemplo, Davi era casado, mas ele
contraiu relações sexuais com Betseba, que era casada. Isso foi moixéia. Mais do que prostituição, mais do que fornicação. Isso foi a destruição ética e moral da vida dele. A ponto dele, ao perceber o pecado que tinha cometido, como diz o Salmo 51, ele clamou a Deus e disse: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Porque o nosso corpo, ele é templo, ele é sagrado. E por que ele é sagrado? Porque é nosso corpo? Não, ele é sagrado porque é a habitação de Deus. Glória. Aleluia. E ele deve ser preservado, íntegro. Pornéia é o termo mais genérico para designar as manifestações dos pecados sexuais em suas variadas ou variáveis manifestações. Segunda palavra, a gente falou sobre imoralidade, impureza. A palavra impureza no grego que está no texto de Efésios 5, 3 a 5, é o que nós estamos estudando agora. Efésios 5, verso 3 ao 5. E diz assim: uma das palavras é impurezas, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Aí vem o que significa impureza. No grego, os termos para impureza incluem, aí vem a palavra grega, akatáritos, para impuro ou sujo, relacionado à comida, à cartasia, presta bem atenção, para impureza ou imundície. Esses termos descrevem tanto a impureza física como a sujeira ou corrupção do corpo. Impureza física, como a destruição do corpo, corrupção do corpo. Quando você não tem, escuta, pessoas que não gostam de se higienizar, gente que não é limpo, gente que não gosta de se assear, de tomar banho, de cuidar-se bem do seu corpo. Está dentro desse contexto. Acartasia, de onde também se deriva a palavra acatáritos, que fala da impureza física e da impureza moral e ética. É forte, né? Quanto à impureza moral e espiritual relacionadas a desejos sexuais, luxúria, pensamentos e intenções corrompidas. A impureza moral e espiritual, mais comumente a palavra é usada no Novo Testamento para descrever a sujeira dos pensamentos, desejos e ações, referindo-se à luxúria e a comportamento imoral. Essa impureza pode corromper a consciência, ferir relacionamentos e é incompatível com a santidade e a vida no Espírito Santo. A impureza se manifesta em desejos, pensamentos e ações. E a palavra de Deus, escute bem. Aí alguém pode pensar assim: pastor, eu estou frito. Olha bem para mim. Quem neste mundo nunca teve um pensamento desvirtuado? Quem nunca teve? Faltou, graças a Deus. Mas o problema não é tão somente você pensar. É você alimentar o que você pensa. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Jesus usa o próprio corpo para mostrar que o seu comportamento, que a sua atitude é um reflexo daquilo que você nutre no seu coração.
E na mesma carta aos Efésios, vamos lá, capítulo 2, Paulo diz, 2 e 1 a 3, ele diz assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais, olha bem, nos quais andastes quando? No passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar, irmão? Quem? Não ouvi. Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem como? Na desobediência. Ou seja, no passado, eu e você, nós andávamos como? No curso do sistema do mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, de acordo com Satanás. O espírito que atua nos que vivem na desobediência. Ao cara vive desobedecendo, e ele diz assim: irmãos, o Espírito Santo mora em mim. Mora não. O Espírito Santo mora na vida de quem obedece, quem quer. Deixa eu abrir aqui um adendo. Eu não estou falando aqui de nossas limitações, porque nós somos limitados. A gente está sujeito a errar. Mas se errar, Senhor, faz como Davi. Senhor, eu não quero. Me capacite a não errar. Eu quero ir adiante. 7 vezes o justo cairá, mas o Senhor o levantará. Está dizendo que é o justo que cai, não está dizendo que é o ímpio. Porque tem gente que não, porque isso é a fraqueza da carne, não, é safadeza mesmo. Para justificar o pecado, isso não é fraqueza, não é safadeza. Porque você sabe que tem, fuja. Não alimente. Não alimente. Escuta bem. O caldo vai ficar mais grossinho, viu? Um pouquinho só. Verso 3 do capítulo 2. Anteriormente, todos nós também andávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos de onde? Dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Antes, porque eu vivia fazendo o quê? O que eu pensava. Tem crente que ainda acha hoje que o que ele pensa é o que ele deve fazer. Não. Você tem que saber separar uma coisa da outra. Pensamento não é entendimento. Entendimento é completamente diferente. Quando o salmista Davi diz assim, olha, e medita na palavra dia e noite, você vai entender. Porque você pode pegar um texto, falar fora do contexto e criar uma doutrina e virar uma heresia. Por isso existe as seitas, né? As seitas. Os testemunhos de Jeová, os adventistas, os espiritistas e assim, tantas outras desgraças que existem pelo mundo levando o povo para o inferno. Porque tem que meditar. Jesus não vem buscar, escuta, Jesus não vem buscar evangélico. Não. Jesus não vem buscar católico. Jesus não vem buscar crente, Jesus vem buscar santo. E como eu sempre tenho dito, o diabo não tem medo de pregador, de cantor, de quem pula, de quem grita, de quem fala em distância, de quem rodopia, de quem profetiza. Não! O diabo tem medo de crente santo. Glória a Deus. Tem medo de crente santo. Nunca esqueci isso, irmãos. E um irmão, já dorme no Senhor, ele tinha uma vida impecável, um homem de Deus, homem de oração, homem de vida.
Ele me chamava de americano, né? Ele era bem escurinho, pastor José Gomes dos Santos. Quando a gente se encontrava, ele dizia: antes de chegar a mão, vai chegar o coração. Tinha esses hábitos linguísticos, né? E às vezes a gente se encontrava, ele dizia: eita, o africano se encontrando com o americano. Ele sempre tinha essas brincadeiras, era um homem de oração. Ele não saía de casa sem que antes orasse 5 horas. Não saía de casa. Ficava na testa, orava com a cara no chão. E um determinado dia, uma pessoa ficou possessa de demônios. E foi muita gente da igreja. E cada um que orava, que tentava expulsar, e nada. Aí teve um irmão que disse: irmãos, pela hora, o pastor José Gomes já levantou da oração, eu vou chamar ele. O demônio disse: não vá não, que eu já estou saindo. Glória a Deus. Porque era um homem que tinha vida. Era um homem que não orava apenas. Porque às vezes a gente ora, a gente quer orar e quer ser respondido. Mas a gente não quer agradar aquele a quem a gente vai dirigir a nossa voz. O Salmo 115 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, que não entrega a sua alma à vaidade, que não julga injustamente. Jesus ensina que a nossa oração, lá no capítulo 6 de Mateus, no verso 8 em diante, quando ele fala da oração do Pai Nosso, observe como ele começa: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa a enaltecer a pessoa de Deus. A gente vai olhar: Jesus, eu estou aqui, perdoa os meus pecados. Menino, tu já está pedindo, nem não desce nada ainda, já está pedindo. Santificado seja o teu nome. Olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Aí ele diz: agora o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aí ele diz assim, ó, no verso 14 e 15, do capítulo 6 de Mateus: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Você ora, Deus ouve, porque Ele não é louco, mas não tem resposta. E aí? Aí fica: meu Deus, tanto tempo que eu oro e tu não me dá vitória, tu não resolve. Está tudo podre dentro, filho. Como é que você vai receber algo tão benéfico para a sua vida se você não tem condições de administrar nem você mesmo? A resposta de Deus para Josué, quando a nação caiu em pecado, a resposta de Deus foi: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas comigo. Então eu quero os benefícios de Deus, e nós o temos todos os dias, se merecemos, como a gente leu, sol e chuva sobre nós, bons, justos e injustos. E a gente precisa, irmãos, disso. O povo tem uma visão muito equivocada do que
Por isso que eu disse a vocês que a coisa o caldo ia ficar mais grosso. Em Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos. Irmão, o que é rogar? Paulo, homem, apóstolo, pedindo para a igreja de Roma: eu estou suplicando a vocês, rogo-vos pela compaixão, olha, pela compaixão, pelo amor que Deus tem pela minha vida, pela tua vida, que se apresente como sacrifício, se apresente voluntariamente a Deus, como oferta, em cheiro suave. Porque se você não fizer assim, você não entende qual é a boa, perfeita e agradável. Porque quando a gente se apresenta diante de Deus como oferta voluntária, não aquela coisa obrigada, mas consciente: eu quero, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu não quero ficar do jeito que estou, e lutar contra a sua própria natureza. Porque você tem uma natureza caída, eu tenho, nós temos, todos nós. Paulo diz aos Romanos aqui, se não me falha aqui, minha cabeça, capítulo 7, vê aí, verso 22. Romanos 7, 22, 23, 24 e 25. Romanos 7, 22 a 25, diz assim: pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Tem tradução que diz assim: no homem interior tenho prazer na lei de Deus. Verso 23: contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo. Olha, uma outra lei. Qual lei? Guerreando contra a lei da minha razão. Entendimento, razão. Olha o que Paulo disse lá em 12: culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Razão. Ele aqui está dizendo: olha, eu vejo nos membros do meu corpo uma guerra contra a lei da minha razão, do que eu entendo, não é do que eu penso. Porque o pensamento, ele surge de forma aleatória, sem uma sequência ordenada. Ele surge aleatoriamente, porque o pensamento vai surgir de acordo com aquilo que você vai vendo e ouvindo. Aí vem aquele tipo: não, será que é isso, será que é aquilo, será que é isso, é desse jeito ou daquele jeito, ou não é, ou é ou não é. Aí por isso que você tem que pensar. Aí Paulo está dizendo aqui, ó: vejo no meu corpo uma lei que guerreia contra, nos meus membros uma lei que guerreia contra o meu entendimento. Irmãos, hormônio não aceita Jesus não. Hormônio não aceita Jesus não. Carne não se converte não. Como você acabou de ler, quem se converte é o homem interior. Seu homem interior. A sua guerra continua. Pastor, vou deixar de ser crente. Eu me converti pensando que ia ficar tudo bom. Agora está pior, pastor. Por quê? Porque agora você tem um demônio perturbando seu juízo. Tem a sua carne que você achava que era normal, que agora você sabe que não é. E você fica aflito, desesperado, quer resolver e não consegue. E se resolve como, pastor? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Palavra e oração. É o combustível espiritual para ter poder de Deus na vida. Aí continuando, no verso 23. Aí ele diz: tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atuam em todos os meus membros. No verso 24 ele diz: me
corpo de morte? Porque o corpo, o nosso corpo, mesmo sendo habitação do Espírito Santo, ele nos leva ao pecado. Por isso que a palavra de Deus e a oração, ela nivela isso aí e nos capacita a viver com aquilo que está em nós. Lembra na oração de Paulo, no capítulo 12, 2 Coríntios, quando ele orou a Deus e pediu que Deus tirasse o espinho da carne, e Deus disse para ele, ele disse não. Porque todos nós já nascemos, escuta, cada um de nós aqui tem um espinho diferente um do outro. Cada um tem um espinhozinho. Tem gente que tem até marrinho. Eu quero sair disso, não consigo, consegue. É a graça de Deus vai te baixar, vai te fortalecer. Por quê? Porque é nessa tua fraqueza que tu ora, é nessa tua fraqueza que tu busca, e a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe por quê? Porque a excelência de Deus foi colocada em vasos de barro, para que a glória seja sempre dele e nunca nossa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ele diz, para encerrar esse texto, verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão eu faço o quê? Sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, irmãos, quando a gente vem aqui, olha, para isso aqui de Efésios 5, a gente precisa a cada dia, mesmo com toda a dificuldade que há em nós, permitirmos que a natureza divina seja gerada em nós. A natureza de Deus seja gerada em nós. Eu vou contar uma coisa aqui a você, não se assuste não, viu? Essa madrugada, não sei nem que horas é na madrugada. Me acordei, levantei, fui ao sanitário, retornei, deitei, para ver se dormia novamente. E aí, comecei, quando eu acordo, minha mente já vai logo lá para o céu, né? E eu olha, daqui a pouco, irmãos, Deus começou a trazer coisas, entendimento, de desenhos, sobre desenhos animados. Eu disse, meu Deus, o que tem a ver eu pensar em desenho animado agora? E foi aquela coisa muito forte. E o Senhor começou a mostrar, né, os significados, uma coisa que eu não pedi, sobre desenhos animados. Escute bem, viu? Isso foi agora de madrugada, de hoje. Diz bem claro assim, tu viste Branca de Neve? Eu disse, lembro, Senhor. Sabe quem é Branca de Neve? Sim, Senhor. É a igreja. Os 7 anões são os 7 pastores. E eu fiquei. E a bruxa que vai trazer a maçã para Branca de Neve morrer é Satanás. Aí trouxe a história de Eva todinha. Eu disse, meu Deus, eu não estava pensando, mas eu comecei, e ali não parei mais. E eu comecei, Deus começou a me dar a interpretação dos desenhos animados. Como eles foram feitos, irmãos, justamente para trabalhar na mente da criança. E Deus, eu nunca tinha pensado nisso, irmão. E começou a trazer. E aí Deus começou a descortinar. Estou falando aqui, muito resumido, as coisas que... Aí Deus me lembrou de Shrek. Onde é que tem Shrek? Onde é que Shrek mora? Num pântano. O que é que ele come? Tudo que é imundície. Ele foi chamado para quê? Para salvar uma princesa que estava numa torre. Quem guardava a princesa? Um dragão. Porque o rei, que era o resgatador da princesa, não foi resgatar a princesa, mas sim um ogro, né? Um homem que vive fora do padrão da normalidade da sociedade. Escuta!
E ele consegue resgatar a princesa. O dragão não era um dragão, era uma fêmea. E o dragão casa com quem? Com um burro. Aí Deus começou a mostrar assim. A Bíblia fala do dragão que persegue uma mulher. Tudo aquilo ali, irmãos, é uma analogia, uma blasfêmia contra a igreja. E a gente assiste e acha graça. E leva os nossos filhos para ver isso. Acha muito normal e acha engraçado. Mas quando a gente começou, isso foi de madrugada, hoje de madrugada. E não, eu deitado assim, meu Deus, tenha misericórdia. E quem são os seguidores de Shurek? Quem que apoia Shurek? Ratos cegos. Pode ver no desenho que tem um grupo de ratos cegos que segue. Porcos, Biscoito, Pinóquio, o mentiroso. Só personalidades das histórias em quadrinhos infantis que seguem ele, e entre eles está e ali eu disse, meu Deus, o que é isso, Senhor? Assim é a igreja. A igreja hoje está seguindo um rumo fora da minha palavra. Irmãos, os cultos estão se tornando shows. É um evento. Você vai para o culto? Não, é um evento. Não é culto, é evento. Tu fosse para onde eu fui assistir, não. Como eu disse, culto não se assiste, culto se presta. E quando o culto se presta a Deus, o culto, irmãos, não é quando nós estamos aqui no templo, não. Aqui é culto solene, a igreja reunida. Quando se presta culto, aonde você chega, a glória de Deus se manifesta. Como eu citei o exemplo do pastor, que já está na glória. E a Bíblia mostra Eliseu. Eliseu andava tão dignamente que uma mulher já velha, que não tinha filhos, mas que observava o procedimento de Eliseu, porque o procedimento de Eliseu era um culto a Deus. De tal forma que ela observou e disse, eu tenho visto que este homem é um santo homem de Deus. Isso é prestar culto. Onde você está é um culto. Quando você chega no canto assim, pensa, esse cara é crente. Essa mulher é crente. Por quê? Porque vê o seu comportamento, vê sua linguagem, vê sua forma de tratar. Aí a hora para você assim. Já pensou um crente, aí está na rua, né? Aí a pessoa vendo aqui, ele está com rádio, escutando música do mundo. Tudo é da igreja. Escutando música do mundo. Não, mas tem nada a ver, não tem. Tudo a ver. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode adorar o diabo em casa e adorar ele, vir para a igreja e dizer que está adorando Jesus. É verdade. Não tem esse negócio do meio termo. É porque eu gosto, eu acho bonitinho. Nem tudo que a gente gosta e acha bonitinho, a gente faz não. Tem tanta coisa que eu gosto, mas não faço. Eu gosto de Coca-Cola, não tomo. Não é? Eu gosto de um cachorro quente, mas não como. Porque não é saudável. Não é uma calabresa, uma toscana, aquela feijoada bem gostosa. Não é? Não como. Porque eu gosto, mas não devo. Eu posso comer, mas eu não faço. Por quê? Consciência. Eu entendi que aquilo ali não me faz bem, então eu quero.
Assim é o pecado. Você tem consciência de pecado, é uma delícia. Porque o pecado é gostoso, mas o caminho é o inferno. Na hora você vira os olhinhos de alegria, dá até. Mas o fim é a morte. Eu vou parar por aqui e no próximo domingo a gente continua dentro desse assunto. Tá certo? Porque a gente vai entrar numa parte ainda, nessa parte, se eu for entrar agora, é mais forte ainda.